Primeiramente, muito obrigado. Já coloquei aqui para gravar. A aula de hoje, ó, deixa eu compartilhar aqui os slides. Como montar sites com IA. Eu já queria deixar alinhado que essa aula vai ser uma aula extremamente breve. Por quê? Porque é uma funcionalidade de IA que ela é trivial, assim dizemos. A gente vai ensinar um método que a gente criou uma skill para deixar o trabalho de vocês mais fácil, para que seja rápido mesmo, porque site é bom você iterar vários outros tipos de design, você testar, eventualmente se você trabalha com agência, você consegue montar mais de um curto período de tempo. Então a aula hoje vai ser dividida, a gente tem 6 slides para explicar o que a gente vai fazer aqui, com a base de escolher um design, montar um design MD, que basicamente é um documento com toda a tipografia que você vai querer colocar no seu design. A gente estruturou um prompt bem simples para enviar no Claude, e depois de enviar no Claude, ele já vai montar, e a gente vai conseguir hospedar esse site localmente. Então, a ideia é que a aula termine em pelo menos uns 30 minutos, assim dizendo. O Google pediu para escolher aqui. Boa, beleza. Então, pessoal, como montar o site com IA? De referência ao design. Porque agora fica muito fácil você conseguir criar designs novos, criar referências, só que, por ser muito fácil também, a gente acaba caindo no slop, né? Que assim, são sites que loja de moda íntima. Legal, a gente vai dar um exemplo, a gente pode dar um exemplo também de loja de roupa. Ó, eu vou até, e aí a ideia é que a gente consiga trazer um slide diferente, um design diferente, que não pareça com IA, e sim que traga referências de algo que já está dando certo. Posso copiar no site concorrente como base? Pode, é isso que a gente vai ensinar aqui também. Ó, deixa eu começar aqui então. Primeiramente, pessoal, para quem não conhece, eu sou o Gil, e é o time do Ninja Labs composto por mim e pelo Gustavo. Sou engenheiro civil de formação no Brasil, mestrando em ciência da computação, e atualmente eu faço pesquisa em inteligência artificial aqui no Canadá. E esses são os motivos também que a gente quer trazer esse conhecimento aqui de fora, de forma descomplicada, para vocês. Passo a palavra para o Gustavo. Fala pessoal, prazer estar falando aqui com vocês. Meu nome é Gustavo, sou formado em engenharia de produção também pela UFJF, faço MBA em marketing pela SPM. Tem mais de 5 anos que eu trabalho aí com e-commerce, growth e marketing. Já fui responsável aí por algumas operações de mais de 8 milhões de receita por mês. Hoje toco um time de marketing aí de 14 pessoas numa empresa com mais de 2.700 funcionários. E aí eu tenho aplicado bastante inteligência artificial aí em projetos internos que a gente tem e para dentro da empresa para trazer mais receita, gerar mais agilidade, diminuir também os ruídos que a gente tem internamente. Boa, obrigado aí, Gustavo. Pessoal, primeiro ponto. O site em si, por ser uma tecnologia muito fácil de você implementar, não existe nada complicado, você não vai ter nenhum tipo de regra de negócio que você vai colocar, isso não é um aplicativo. Então, o site é basicamente o quê? Você conseguir passar uma ideia boa e principalmente um design bom. A ideia boa basicamente vai vir do que você quer trazer. Quer montar uma loja de roupa íntima, você quer montar uma loja de uma concessionária de carro, então você realmente vai escrever o que você quer no site. Isso a gente não vai passar aqui porque cada loja, o empreendimento tem uma particularidade. Mas a gente vai trazer uma forma de você garimpar inspiração. E basicamente, para você ter um design interessante, você consegue olhar os seus concorrentes. Então, a gente não vai copiar exatamente os concorrentes, e assim a gente vai fazer um garimpo do quê? Dos tipos de design que ele usa. Então, como o Rodrigo falou, é a loja de moda íntima. Vamos falar loja de roupa aqui. Deixa eu até compartilhar compartilhar minha janela aqui do Google Meet, ó, do Google. Então, vamos lá. Por exemplo, loja de roupa, a gente tem o quê? Adidas. Imagina que a gente quer criar uma loja de roupa de esporte. A gente tem a Adidas, a gente tem a Netshoes, a gente tem a Nike. Então a gente consegue perceber o quê? Por exemplo, a gente quer criar esse tipo de site, eles têm um determinado padrão. Por quê? São feitos de muita imagem, eles já colocam sempre marcas. Ó, tem até a mesma foto aqui, ó, coincidentemente.
Eles esboçam muita imagem, eles esboçam muitas marcas que eles vendem, eles esboçam muito os jogadores, ou seja, existe uma forma de muita imagem em lojas esportivas. Aí vão pegar o quê? Tecnologia. Por exemplo, a local web que a gente estava comentando aqui, LWS, essa aqui. Você vê que é totalmente diferente. Não tem tanta imagem assim. Por ser de tecnologia, geralmente tem mais ícones, tem mais explicação. Então, cada tipo de site que você vai criar, ele precisa ter uma premissa diferente. Mas vamos partir da premissa da loja de esporte. Então, a gente quer criar um design que ele tenha essa tendência, ou seja, que ele seja levemente parecido para a gente buscar de inspiração. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer depois disso? Vamos continuar aqui nos slides. De onde vem o bom design, a gente primeiro vai analisar nossos concorrentes para entender como que eles se posicionam e a gente consegue, provavelmente eles têm um time muito grande de marketing, já pensou sobre isso, a gente consegue pegar a inspiração deles. E aí, pessoal, o que a gente vai montar? A gente vai montar o Design MD. O que é isso? É um documento onde a IA ela vai se referenciar para conseguir montar o site e também, além do site, você ter a sua marca padrão com base naquilo. Exemplos do que tem no Design MD. Paleta de cores, a tipografia, ou seja, qual fonte que ele usa, qual o tamanho, como é que funciona a hierarquia dos dados. O tom de voz, ou seja, tom de voz no caso, como que esse seu brand, a sua marca, ela quer passar diante de um design. A estrutura de sessões, isso são alguns dos exemplos. E daí a gente vai usar uma skill que a gente mesmo criou para essa aula, e já vai e usando essa skill a gente já vai ter um design MD pronto para conseguir usar esse prompt para a nossa ou qualquer IA que você queira usar. Então, pessoal, além disso, como hoje não é uma aula de montar um app, a gente já vai dar uma estrutura básica para eles, que já está no nosso prompt, qual framework que a gente vai usar. Deixa eu só, tem uma pessoa querendo entrar. Qual framework a gente vai usar, e depois a gente vai criar um repositório no GitHub e fazer uma hospedagem na Versa para a gente já ter esse link compartilhável e ter o site no ar. O outro ponto, pessoal, para a gente conseguir montar o site seria o quê? A gente ia vir nos registros BR, ia olhar um nome aqui, .com.br, depois, por exemplo, a loja de esporte. 1, 2, 3. A gente ia olhar um nome. Aí tem. Se a gente quisesse colocar o nome da nossa loja de esporte, a gente poderia comprar esse registro, a gente compraria por 1 ou 2 anos e depois, na própria Versa, a gente consegue colocar esse domínio. E aí, sim, a gente já vai ter oficialmente um domínio.com.br. Se você quer usar domínio.com, você pode usar outros como GoDaddy, que ele também pega domínio.com, mas global. Ou Cloudflare, tem vários serviços que você pode usar o .com. Mas o .com.br é o registro BR também, muito fácil e é mais barato. Então, pessoal, para finalizar nossa parte teórica, que é para ser mais rápida mesmo, a gente vai passar a parte prática. A parte prática, como é que funciona? Também extremamente simples, essa aula para ser algo muito fácil para vocês aprenderem a montar um site. A gente vai escolher a referência, gerar o design MD, escrever o prompt e depois subir para o GitHub e pegar esse link online. Pessoal, agora... Boa. Pessoal, deixa eu só acrescentar uma parte também. Quando eu e o Jordano a gente estava fazendo a concepção dessa aula, a gente viu que a gente estava tentando entender, cara, como que a gente pode criar alguma coisa que seja útil para a maior quantidade de pessoas, mas que não seja somente superficial. Então, quando a gente vai falar sobre criação de site, tem muitas camadas importantes. Então, a gente fala sobre cibersegurança, a gente fala sobre hospedagem, a gente fala sobre banco de dados, a gente fala sobre UX, para poder entender como que converte melhor, a gente fala sobre SEO, sobre data layer, traqueamento, enfim, e a gente não queria aprofundar e sair desse tópico que é realmente a utilização da inteligência artificial para a criação de site, tá? Então, o que a gente viu que fazia mais sentido a gente trazer para cá vamos pegar um exemplo e a gente cria uma skill onde algumas dessas coisas ela já vai ser feita de forma automática, tá? Então, por exemplo, a gente vai utilizar já Next.js, Tailwind. O que é isso? Vocês não precisam de saber exatamente o que é isso, sabe? Então, a gente está criando essa skill justamente para tentar facilitar e não ter que ficar entrando em várias explicações de
tecnologias e de temas que não são especificamente de IA, né? Vou dar um exemplo muito claro aqui, a parte de user experience, que é toda a experiência do usuário, aonde que ele clica, qual que é a cor que você está utilizando, qual que é a tipografia, qual que é a experiência na onde ele clica, o que tem que executar com cada botão, qual que é o resultado esperado, quanto de scroll da página que você tem que descer, sabe? Tipo, todo esse tipo de informação e de conhecimento, ele agrega para o projeto de qualquer pessoa que está fazendo um site, mas ele não é um conhecimento que você precisa ter para você poder subir um site pensando na utilização de inteligência artificial, tá? Então, a ideia dessa aula, igual o Jordano comentou, é o quê? É a gente criar uma skill, utilizar essa skill, divulgar para vocês conseguirem fazer esse projeto de forma que funcione para a maior quantidade de pessoas aqui, beleza? Boa. Gustavo, muito obrigado. Pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, não fiquem à vontade para perguntar. Então agora vamos começar a parte prática, pessoal, que também é para ser extremamente simples. A gente vai mandar esse skill no grupo no final da aula para vocês conseguirem usar, mas ela já está aqui instalada no meu cloud. Deixa eu apresentar aqui o cloud. Bom, beleza. Vocês estão vendo aqui a tela? Estamos vendo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente não vai precisar usar o Fable, vamos usar o Sonnet médio. Eu já tenho a skill chama o quê? Design MD. A gente vai mandar esse skill e a gente vai passar para a primeira parte da nossa etapa, da nossa aula, que foi o quê? Buscar inspiração. Vamos, por exemplo, usar o site da Nike. Então, a gente vai enviar diretamente o site da Nike para esse skill, porque aí ele já vai entender, beleza, usei essa skill, usei essa URL, quer dizer que o que o usuário está querendo é que a gente tire inspiração do site da Nike. Deixa eu só aceitar mais uma pessoa aqui que entrou. A gente vai usar a inspiração do site da Nike. E eu só preciso clicar Enter. O que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele já vai ler a nossa skill. E nessa skill, ele já estava tudo standardizado. Isso aqui a gente montou para vocês, extrair o design system. E a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai abrir um Chrome. Ah, vocês não estão vendo essa parte aqui, ó, peraí. Deixa eu compartilhar a tela inteira. O que ele fez? Ele abriu aqui, ó, um Chrome, tá vendo aqui? E ele próprio tá olhando a página. Tá tirando print para ele pegar quais são as referências de design, Vocês podem qual é a até ver, pessoal, tipografia. tem ali o íconezinho do mouse no meio da tela laranja, tá? É E isso em aí. volta da tela ali ele tá laranjinha. Isso daí mostra que é o cloud dentro do navegador. É isso. Ó, deixa eu voltar lá pro Claude. Beleza. Aí, essa aqui é a nossa skill. Deixa eu minimizar a skill. E ele está verificando o conteúdo. Por que ele fez? Ele já tirou os prints, ele já entrou dentro do site, e aqui já tem uma estrutura na skill, que é o que a gente quer no final, onde vai falar. Aqui, ó, aqui está o design MD extraído. Então, Jordano, pediram para liberar aí para entrar na aula. Tá perdão. liberado. Pronto. Boa. Boa tarde. Liberado. Beleza, pessoal. Aí o que ele fez? Novamente recapitulando para quem entrar, a gente usou a nossa skill, que a gente vai enviar aqui no final da aula, enviou o site, ele analisou o site, tirou o print do site, e agora ele já montou uma skill inteira aqui, já montou a nossa skill inteira para a gente começar a usar. Ó, o nosso design MD. O que tem nesse design MD? Tem a tipografia, os tipos de geometria, se tem profundidade ou sombra, qual que é o estilo dos componentes, como é que é o layout, se tem certo tipo de animação ou não, se ele é responsivo. E aí a gente vai copiar esse design MD,
a gente vai ir para o Cloud Code. Ó. A gente vem para o Cloud Code, que é onde a gente quer montar nosso site. A gente vai abrir qualquer pasta, como, por exemplo, essa aqui. Na realidade, deixa eu abrir uma nova. Uma nova seção. Open folder. Vou criar uma nova aqui. Dash site. Create. Pronto. Já temos a nossa nova pasta. Aí, o que a gente vai fazer? Eu já vou até na aula do nosso Notion, que a gente vai compartilhar também para copiar exatamente o prompt. E a gente vai enviar isso aqui, ó. Primeiro, constrói um site institucional para uma loja de artigos esportivos. A gente não precisa nem falar, a gente pode colocar, definir home, se a gente quer que tenha o contato, se a gente quer ter um sobre, ou definir, por exemplo, o que você quer no seu site, né? Isso aqui você vai ter que pensar nessa estrutura, mas a fins de facilitar a nossa demonstração visual, a gente só vai falar que a gente quer uma loja de artigos esportivos, design, siga o design MD que a gente vai mandar. Nesse caso não está na RIS do projeto, a gente só vai design MD e a gente vai mandar essas tecnologias, Stack, Next.js, Tailwind, ShadowSCM. Pronto. E a gente vai colar aqui. Pode ver que tem uma pessoa pedindo para entrar também. E a gente vai colar aqui, pessoal, o nosso design MD que a gente trouxe de lá, o design system. Então, já temos as tecnologias que a gente quer usar, o design que a gente fala, o tipo de artigo e de site que a gente vai fazer, o design MD e todo o design MD feito aqui. E a gente, pessoal, vai dar o Enter aqui. O que ele vai fazer? Ele primeiro vai criar a praça do projeto, que está dentro do nosso computador aqui, ó. Deixa eu dar um bypass, que ele não vai precisar fazendo perguntas. Ele primeiro vai criar o Next.js, que é a tecnologia em JavaScript para a gente montar o nosso site. Vai instalar todas as dependências de design, que, por exemplo, Tailwind e ShadowSCM para ícone também, são duas dependências de design que a gente usa. E ele vai usar o design MD que a gente utilizou da Nike para tirar como inspiração. Então, para isso, ele já está puxando todas essas dependências, como a gente pode ver aqui no nosso lado direito do terminal. E daí, pessoal, esse projeto vai demorar mais ou menos uns 4 a 5 minutos. E depois o site vai estar pronto. Abre a pasta para o pessoal ver. Acho que no terminal talvez, não sei se a galera tem muita... Tá. Não sei se a galera utiliza muito o terminal. Mas, bom, pessoal, tipo, essa foi a parte que a gente queria mostrar para vocês, assim, que justamente a skill consegue ajudar. E qual que é o ponto principal, tá? Sempre quando vocês forem criar um site, alguma coisa, é óbvio que vocês vão dar mais direcionamento, né? O que é o negócio de vocês, para que serve, o que você quer colocar de texto, né? E a ideia não é que essa skill vocês saiam utilizando para copiar o concorrente de vocês e subir um site igualzinho, só com nome diferente. Até porque, provavelmente, se as pessoas conhecem o concorrente, ela vai saber que você está só fazendo um plágio. Então, isso daqui é mais para agilizar a estrutura de vocês conseguirem colocar mais de uma informação. Então, dá para vocês usarem ali no Design MD também, não colocar só um site como referência, tá? Colocar mais de um, para você usar, sei lá, a fonte de um site, tipo, os elementos de outro, sabe? E Sim. sempre quando vocês forem montar um site, o ideal é que vocês vão fazendo em diversas iterações. Vocês vão ver aí que, tipo, com esse prompt só, a gente já vai ter um site, mas quando você estiver criando um negócio para sua marca, né, ou sua empresa, para você, o ideal é que você crie uma vez, você olha, leia, veja as imagens, mude a imagem, mude o texto, adapte algum tipo de conteúdo para colocar isso da sua forma, né, do seu contexto. Então, assim, isso daqui é mais para trazer esse direcionamento.
Então, a skill é muito fácil de ser utilizada como plágio, mas a gente direciona que vocês não utilizem ela dessa forma, tá? Perfeito. Ó, vamos até ver um agents.md, ele até criou aqui. Boa. Então ele vai, esse processo, ele está inteirando aqui, por exemplo, qual que é a parte inicial do site, quais os elementos que ele está usando, por exemplo, fotografia, e é o herói de design. Por quê? Porque ele percebeu que o site de artigos esportivos, de roupa em geral, você utiliza muito a fotografia. E é claro, você vai querer chamar atenção para o seu produto. E como é no site, esse site de artigos esportivos, ele está tirando essa inspiração da Nike, né, que foi o site que a gente enviou. E esse processo vai terminar, assim, 2 minutos, 3 minutos, acredito. Alguém aí já chegou a criar algum site com IA? Eu vi que o pessoal mandou ali mensagem no grupo comentando que queria agregar isso no serviço também, há um tempo atrás. O Jefferson aí já deu um ok. Boa. E aí agora Mas também esperar um pouco, deixar ali o nosso funcionário trabalhando, os né? funcionários E, trabalhando, e aí, pessoal, algumas outras utilizações de site, tá? Principalmente eu que estou dentro de empresa. A gente tem alguns projetos que a gente precisa de subir regulamento. Então, antes era um arquivo em PDF que era enviado por e-mail. Aí, nos últimos projetos que a gente fez, a gente pegou o regulamento, jogou num site, né, aí pela Vercel mesmo, e disparou por lá. A gente já utilizou o site também de forma interna para poder para fazer divulgação junto com o time do RH. Então, assim, o site, esse modelo de você colocar no site, ele serve para diversas coisas. Não necessariamente é um site para você vender um produto. Você pode utilizar isso como uma página de informação, pode utilizar isso para dentro de um projeto, para alguma apresentação que você for fazer para alguma empresa, sabe? Então, ele funciona muito bem dessa forma. Opa, desculpe, é só uma pergunta, essa skill foi você que criou? foi. Ok. Isso. O que eu fiz? Basicamente, eu peguei uma skill que já existia do Google. A tela tá preta, João. Ah, perdão. Ó, deixa eu até colocar. Eu peguei uma skill do Google, ó, deixa eu até ver o processo que eu fiz, ó. Essa skill do Google, e esqueci o nome. Website. Ó. Stitch. Era uma skill do Stitch do Google, ou seja, website. Website design. Por que que ele fez, ó? Caraca, agora eu não tô achando. Ah, eu acho que é essa aqui, ó. Não. Skill de design, website design guidelines. Essa aqui, ó, design MD do Google. Por quê? Essa skill ela ensinava como criar um design MD. Só que aí eu li a skill inteira e ela ensinava quando você tinha um pré-requisito desse software do Google. Então você tinha que ter o MCP server dele, você tinha que ter essa plataforma conectada. Ele estava ensinando como você conseguir criar um design MD por base dessa plataforma. Só que ele colocava já tudo, por exemplo, ó, ele falava de screenshot aqui também. Aí você definia a síntese do que você queria montar para os guidelines, tá vendo? Output. Então, falava dos layouts, dos componentes, da tipografia. Aí eu basicamente peguei isso de inspiração, pedi para ele, aí eu mudei, mude esse skill para que eu consiga enviar um print ou algum URL e a gente consiga tirar o design MD do final. Aí eu peguei de outro também, design prompts desse site aqui, que também tem um prompt de como mandar alguns sites, porque ele mostra também alguns detalhes, e eu meio que juntei esses dois prompts. Aí eu criei uma skill nova, que faz exatamente o que a gente precisa aqui agora.
Ó, agora deixa eu mostrar como é que tá o site como é que ficou o nosso site. Aí aqui, pessoal, Claude, é como ficou o nosso site. Ó, deixa eu até voltar para o Chrome que vai ficar melhor para vocês verem. Aqui. Percebam que ele ficou organizado, já no tipo de inspiração que a gente quer, ou seja, de artigos esportivos, ele já mesmo puxa essas imagens. Isso aqui é muito fácil para o Claude puxar. E fica parecido, aí ele puxou até o tênis da Nike, mas fica parecido com o design da Nike, por exemplo. Vamos olhar o site da Nike de novo. Então, assim, a parte de cima menor, com uma tipografia, com uma tipografia branca no preto. As grandes imagens, bem chamativas, logo de início. Os 2 botões iniciais também. Então, assim, ele pega isso muito de inspiração. Então, o nosso dever, é claro, é não copiar exatamente, mas pelo menos a gente vai ter um site com uma qualidade que possa ser comparada, mas a gente vai fazer e colocar nossos detalhes, é claro. Tá vendo? Quando a gente já passa o mouse, ele dá o hover na foto. Deixa eu até ver se o do Nike faz isso também. Não. O final, então, basicamente ele ficou bem parecido com o que a gente queria. É claro que se a gente for criar um carrinho, ele não vai funcionar, porque esse não era o objetivo do site. Então, aí o que o Claude está fazendo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse, ó, cria. Eita, perdão. Então, agora, pessoal, a gente vai hospedar aquele site. Eu já vou pedir, cria um repositório no GitHub com o código do site. Aí ele mesmo já vai criar um repositório, porque você pode pedir para o Claude autenticar o seu GitHub, ele vai fazer esse processo inteiro para você. E aí, pessoal, só trazendo uma explicação também, o GitHub, ele é basicamente tipo um drive. Eu não sei se todo mundo aqui já teve contato, mas o passo que a gente fez primeiro aqui foi o Claude construiu todo o código. Só que a gente precisa de pegar esse código e colocar ele em algum lugar fora do Cloud, vamos dizer assim, que está ali dentro da nossa pasta. Só que a gente não consegue criar um site com todos os arquivos de código dentro da nossa pasta no computador. Então, a gente vai utilizar o GitHub para a gente pegar esses arquivos e hospedar e subir eles dentro do GitHub. E aí, depois, o Jordano vai conectar com a Vercel, que vai basicamente criar uma URL com essa pasta. E aí, ó, esse aqui é o nosso site. Mandar essa URL para alguém acessar. Esse aqui já é o nosso site, ele está no repositório privado dentro do nosso... peraí que tem alguém pedindo para entrar. Ele já é um repositório privado dentro do nosso GitHub, porque o Claude já faz isso para a gente, e a gente vai primeiro fazer o quê? Vercel. A gente vai entrar no site da Vercel, precisa criar uma conta, a gente vem aqui na direita, Add New, a gente vai colocar Add New Project, você já vai precisar conectar a sua conta no GitHub. Extremamente simples também, a gente vai colocar Import aqui, Vértice Sport, que era o nome da nossa loja, a gente vai clicar em Deploy, aqui nesse botão. E aí a gente vai esperar. Ele está fazendo o build, ou seja, ele está criando o site do zero. E aí, pessoal, foi então assim uma sequência de 3 passos. A gente fez internamente ali com o Cloud toda essa parte de design e de arquitetura do site. A gente pegou esse código, colocou dentro do GitHub, que é tipo esse drive, essa rede social de código. A gente conectou essa rede social de código na Vercel. A Vercel agora está criando, hospedando, e ela vai gerar um link para a gente poder acessar esse site. Então, são esses 3 passos. Utilizar a skill para a gente poder iterar, para a gente poder ir melhorando e colocando as informações que a gente quer sobre o site. Depois que ele estiver redondinho, né? O meu site está legal, com as imagens que eu quero, com
com minha logo atualizada e tudo mais, aí eu subo ele para o GitHub. No GitHub a gente sobe ele com a Vercel e faz esse deploy aí que o Jordano fez. Perfeito. Percebam, congratulations. Ou seja, deu tudo certo. Aqui você já poderia colocar o seu custom domain. Se a gente tivesse comprado o nosso loja de esporte, vamos até ver se tem Vértice Sport, que foi o nome que o Claudio sugeriu. Tem. A gente ia colocar Vértice Sport, a gente ia registrar e a gente ia clicar adicionar o domínio. Aí a gente já vai ter um domínio.com.br. Aí agora a gente vai no nosso dashboard e esse aqui é o link do nosso app. Então eu vou Manda aqui mandar na aqui, chamada para todo mundo acessar aí, ó. esse aqui é o link do nosso site de hoje. Então, ou seja, é um site que a gente montou de forma extremamente rápida. Manda lá no Google, no grupo, o que você acha? Vou mandar. Assim, aí, pessoal, esse é o link do nosso do grupo do WhatsApp. Então, a gente já tem o nosso site montado. É claro, isso aqui é uma versão 1, mas se você quiser iterar de forma extremamente rápida, a gente fez isso em menos de 30 minutos, o que é uma loucura. Então, pessoal, para finalizar, a gente vai deixar aqui o momento aberto a perguntas, para quem tiver alguma dúvida. Mas essa aula, que a gente comentou que ia ser mais breve, finaliza por aqui, basicamente. E aí, pessoal, antes de vocês tirarem dúvida, caso alguém tenha, eu queria abrir uma dúvida aqui que eu tenho também para vocês. Vocês acham que seria legal a gente gravar um vídeo para vocês explicando o que é o GitHub, o que é a Vercel, de forma separada? A gente estava com a ideia aqui de fazer um vídeo de 5 a 10 minutinhos para subir no YouTube isso, porque GitHub, Vercel, tem algumas outras ferramentas que a gente pode utilizar muito com IA. E a gente não sabe se vocês têm esse conhecimento ou não, se seria legal. Então, se alguém quiser, né, mandar mensagem, responder isso no privado, ou abrir o microfone e falar aí com a gente também, seria ótimo para a gente saber se isso aqui é uma coisa interessante. Ou manda um thumbs up, ou um joinha, lindo. Aí, Lilian mandou art design. Boa. Como faz para pôr pixel? Você diz o pixel do Facebook? Eu não sei te falar. Ô, Google, dá uma no seu microfone, por favor. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô? Foi? Tô ouvindo. Aí, para você poder colocar pixel, aí você vai ter que pegar lá dentro do gerenciador de anúncios na sua conta, para você poder pegar o código, e aí você vai ter que entrar aqui, é um pouco mais complexo. Provavelmente você vai ter que entrar dentro da parte do data layer aqui do código do seu site, para você poder colocar isso lá. Então, porque o que é o pixel, né? Basicamente, é um código que você coloca no código do seu site. Então, é um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais técnico essa parte, tá? Geralmente tem muito tutorial de como colocar pixel no Facebook também, tem para algumas ferramentas específicas, então não sei se é tipo pixel para WordPress, pixel para Wake, aí é um pouquinho mais técnica essa parte. Boa, pessoal. Chegamos no final, a gente vai finalizando aqui. Novamente, deixa eu parar aqui a gravação. Se alguém quiser tirar alguma dúvida de algum outro projeto também externo que estiver fazendo,